Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo, Augusto Pinto, e com a minha filhota querida, Ju Mansur. E hoje a gente tem um tema, gente, da hora. E para esse tema a gente trouxe uma convidada incrível. Ju, prato do dia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre sermos vítimas ou protagonistas da nossa vida. E para falar disso com a gente, eu trouxe uma pessoa que eu tenho que ler o currículo dela, embora esteja resumido, porque são muitas coisas. Ela é sócia fundadora da AR Desenvolvimento Humano por mais de 15 anos. Dedica-se a apresentar caminhos aos interessados em desenvolver habilidades pessoais e intelectuais para prosperar e encontrar a autorrealização. Apaixonada pelo ser humano, ela é uma eterna aprendiz. Eu digo que ela é pura luz. Ana Raia. Bem-vinda, meu amor. Obrigado, Ana. Gente, agora tinha que entrar aquelas palminhas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, Prazer poder nosso. contribuir com vocês. A gente que agradece mesmo. muito a sua presença para falar desse assunto que eu acho que tem tantas vertentes aí interessantes. Só para começar assim, o que é ser vítima e o que é ser protagonista das nossas vidas? Ju, eu acho que a diferença da pessoa, né, que assume o papel de protagonista daquela que assume o papel de vítima gira em torno de responsabilidade. O protagonista é a pessoa que assume total, ele responde pelas suas escolhas. Ele banca a sua vida. A pessoa que entra no papel de vítima, ela normalmente tem uma tendência a culpar os outros. É uma pessoa que, por várias razões, ela coloca a responsabilidade de ter que responder pelas suas escolhas na mão de outros ou de situações. E o que acontece é que no momento em que você... E às vezes isso acontece de forma homeopática, né? Às vezes você tem... inclusive áreas da sua vida que você é protagonista e outras que você é vítima. O ponto é que isso às vezes acontece de forma devagar e quando você vê, você está em situações onde você se sente completamente incapaz. E no momento em que você se sente incapaz pelo fato de eventualmente você ter colocado a culpa ou o julgamento ou a crítica em outros, você naquele momento se enfraquece completamente. Porque você não, você deixa de ter as ferramentas para poder fazer as suas escolhas e criar a vida que você quer. O que é um perigo, né? Porque você tá pondo ali sua felicidade, sua vida na mão de alguém que não sabe o peso que ela tem. É muito fácil a gente derrubar a felicidade do outro, né? Então, mas o ponto é esse, né? É que com o medo de internamente, de eu achar que eu não vou dar conta, que eu sou incapaz, eu coloco a minha vida na mão do outro. O problema é que nessa hora eu tô abrindo mão do meu propósito, dos meus sonhos e mais da possibilidade de realmente me tornar dona da minha história. Você está abrindo mão de dirigir tua vida. Exatamente. Então, vou te fazer uma pergunta, Ana. Se é tão evidente que é melhor ser protagonista, por que as pessoas, em geral, tendem ao vitimismo? Se você olhar a humanidade, tem muito mais vítimas do que protagonistas. Para você ser protagonista, você tem que, para começar, ter muita coragem. O protagonismo, ele anda de mão dadas com a vulnerabilidade e com a possibilidade do erro. Então, o que é que segura? É uma emoção que se chama medo. Então, o indivíduo, ele tem medo de ou ele não ter sucesso naquilo que ele se propõe a fazer. É mais confortável ser vítima, é isso que você está falando? É muito mais confortável. A vitimização, ela, no fundo, ela vem também muitas vezes, eu diria assim, vai disfarçada de um lugar onde a pessoa acha também que ela vai ter mais atenção, que ela vai ter mais amor. O ponto é que, assim, nós como seres humanos, a gente anseia por ser visto, por ser amado e por se sentir especial. Então, a vitimização, principalmente no mundo hoje, ela vem com uma, eu diria assim, disfarçada mesmo, com a ideia de que se eu for vítima de alguma... E isso acontece... É um tipo de egoísmo ser vítima, então, né?
Porque quando você Bom quer, ponto. né? Bom ponto. Atenção, mais atenção. Bom ponto. Eu não sei se é egoísmo ou se é um vazio, uma carência de que ou talvez até um pouco um viés de um narcisismo. Porque no momento que eu estou no lugar de vítima, se eu estou passando um momento ruim e que eu me coloco como vítima e que eu me coloco como um incapaz, aí as minhas amigas, elas vão me ligar mais. Elas vão ver... No primeiro momento. Muito bem. Num primeiro momento. E por isso que eu estou falando que é ilusão. Só que no fundo a gente não pode não entender que a vitimização, muitas vezes a pessoa vem por pena, ela não vem para te dar mais amor. Só que no momento em que ela te vê também como vítima, ela também te vê como incapaz. E isso, na verdade, vai aos pouquinhos minando o seu amor próprio, minando a sua autoconfiança. E a energia que gira, né, dessa incapacidade. É muito baixa. É ruim. Mas você sabe que enquanto você estava falando, eu fiz uma associação que eu não sei se está correta, mas você acha que pode ser assim, as pessoas que se tornam vítimas, às vezes elas não estão sabendo sair da infância? Porque a infância é, de certa forma, um lugar de vitimismo, né? Onde você é protegido, você não é responsável pelas suas ações maiores, e naquele lugar você recebe amor. Quando você falou, eu falei, será que é não saber deixar de ser criança? Não saber se apropriar da sua maturidade? Eu acho que tem um aspecto que fala sim em relação a isso. Acho que tem bastante eco. E Ju, tem um lugar que, assim, muitas vezes, quando a gente tem uma infância aonde a nossa criança foi... Que criança que não foi ferida, né? Talvez. Todas. Mas o processo de você sair da criança para o adulto é um processo dolorido. E o que acontece? Por que é dolorido? Porque é a história da metamorfose. Nós temos que sair de um lugar onde eu sou protegida e tem alguém que escolhe por mim e responde por mim, para eu começar a responder por mim mesma. No momento que eu vou responder por mim mesma, é o momento onde eu me coloco vulnerável no mundo. No sentido que eu vou me expor, eu vou ter que assinar o meu nome. E muitas vezes, pelo fato de ter uma criança ainda, que eu diria que ainda tem traumas, mágoas, ela se sente frágil, ela vai perpetuando e você se torna um adulto que você ainda precisa ter alguém que vai te não apoiar. Você precisa de alguém que vai bancar, que vai, no fundo, responder por você. Só que o ponto é que, assim, todos nós temos a capacidade de dar conta da nossa existência. Nós temos. Se você tem uma mente saudável, essa mente saudável te leva a você a aprender, você é capaz de dar conta e de ser autônoma. O ponto é que a maioria das pessoas não acreditam nisso. E o papel de vítima, como Augusto disse, é o papel na zona de conforto. É um papel onde eu pego a responsabilidade da minha vida, ponho na mão do outro. E se errar foi ele. Eu não preciso responder aquilo. Então, o que você disse faz muito sentido, porque muitas vezes falta um trabalho de você. É como se você mergulha para dentro e você fala com a sua criança e fala assim: eu já sou adulta. Eu tenho todos os recursos para poder dar conta de você. Não se preocupa. Você não precisa de mais ninguém, você precisa de mim. E é esse lugar que eu vejo que demora em muitas pessoas para começar, porque elas estão olhando para fora. Para isso é um trabalho de olhar para dentro, é um trabalho terapêutico, é um trabalho de cura, é um trabalho onde você precisa entrar em contato com medos, com traumas, com dores. E com o seu lado falho, você não vai ser perfeito aos seus olhos e nem aos olhos de ninguém. Exatamente. Agora, Ana, aterrissando esse assunto, eu concordo com tudo que você falou. Agora, quantos % da população tem a oportunidade de ler, de ouvir a respeito disso para poder introspectar esse aprendizado e realmente assumir a responsabilidade da sua vida? Como é que a questão do vitimismo pode chegar até as camadas tenham menos acesso à informação? Porque se você pegar vitimismo, por exemplo, o programa Mulheres Reais da Ju, trabalha essencialmente esse lado, né, Ju? De pegar gente que se rotulou de vítima e reconstruir a autoestima. Isso não tem oportunidade, porque a vida vai levando a pessoa aos cambulhões. Quando ela vê, a vida acabou e ela continua
como vítima. Não tenha dúvida. Como a gente faz chegar a esse povo? Quem sempre ouviu que não essa luz. pertence, né? Que não pode, que não consegue. Pois é. O que acontece é que, assim, todos os nossos comportamentos são resultados das nossas crenças. São resultados dos nossos paradigmas, nossos modelos mentais internos que são construídos, são programados durante toda a nossa vida, né? Desde o dia que a gente nasce, a gente vai sendo programado. Então, por onde a gente começa? Eu acho que a gente começa trabalhando amor próprio. A gente começa trabalhando, fazendo convites, ensinando as pessoas a construírem uma nova relação consigo. Porque o ponto é que, para eu sair do lugar de vítima, eu tenho, em primeiro lugar, acreditar que eu sou capaz, quer dizer, que eu posso confiar em mim. É parte do princípio que eu confio, ou que eu tenho competências para lidar com as adversidades ou obstáculos que a vida me traz, ou eu sou capaz de aprender. E um outro pilar desse lugar de você começar a criar esse novo relacionamento é você ter um senso de merecimento. Então, a gente precisa trabalhar um senso de merecimento que muitas vezes nós não temos pelo fato de quando a gente se olha no espelho, a gente nunca se acha suficiente. E isso vai em todas as camadas. É um lugar de falta. Se não, na camada alta, todo mundo seria protagonista. Exatamente. Mas eu acho que é mais fácil aprender na camada alta, que tem mais acesso a ouvir uma Ana, por exemplo, entendeu? A ler um livro sobre isso. Eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que vai... um ponto que eu acho que talvez possa ser mais forte do que a leitura e o conceito são exemplos. Excelente. Então, se você... não importa aonde você está inserido no social, né? Se você tem recursos ou não, mas se você tem exemplos, né? Na tua família, de repente, de mulheres protagonistas, ou exemplos na tua comunidade de pessoas que realmente escolheram a coragem ao medo e foram de encontro à realização dos seus sonhos, isso já é o suficiente. Mas não pode ser um tiro no pé? Por quê? Você ter exemplos muito fortes nesse sentido e aí você cria medo de não ser tão bom quanto... Você se espelha naquela pessoa e fala, não vou conseguir. Né? Eu acho que nós temos muitas alternativas, mas quando você tem, pelo menos, exemplos, ou você viu que é possível... Você vê que dá para estar na linha. Isso abre o teu repertório também. Isso, não tenha dúvida que muitas vezes pode ser um tiro no pé quando você opta pela zona de conforto. Mas quando você tem exemplos, por isso que a beleza é quando a gente lê livros, que aí eu entro também num grupo mais privilegiado, por exemplo, de biografias, né, de mulheres inspiradores. Né? Cara, você olhou ali, no momento que você leu uma história, ela faz parte da tua, né, do teu repertório. Já começa uma pulguinha, peraí, será que isso não pode acontecer? Será que eu não posso fazer isso também? Nossa, você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu vivi essa semana, que foi muito isso. Eu estava fazendo uma entrevista, eu estava junto com uma pessoa que trabalha comigo, fazendo uma entrevista para ela estava procurando uma assistente. E aí eu contei um pouquinho, muito rapidamente, para uma candidata a história da Undertop. Assim, eu falei, eu comecei a Undertop, quando eu resolvi voltar para o mercado de moda, eu fui ser corretora numa imobiliária, a Graziella dos Imóveis, nos Jardins. Vendi um apartamento e com aquele valor eu comecei a Undertop, da minha casa. Guardava as coisas no meu armário, fazia malinha, abria o Instagram com 0 seguidores. O olho dela brilhava real. Ela falava, gente, é possível, eu então. Também posso. Tá vendo? Né? E de uma conversa assim, a gente nem se conhece, mas você falou, me veio essa cena. Eu falei, cara, seu olho tá brilhando. Ela falou, tá brilhando porque você tá me mostrando o que dá pra fazer. E Ju, queria continuar isso. Eu acho que você trouxe um ponto importante aí, que é o seguinte: o protagonismo é inspiracional. Imagina o seguinte, um navio e tem um cara que caiu do navio, tá no mar ali desesperado, se debatendo com as ondas. Essa é a vítima. Qual é a responsabilidade maior da vítima para tentar chegar até o navio, ou quem viu o cara caindo pular no mar para ir resgatar? Ou seja, o que eu queria colocar para a Ana é: qual é a responsabilidade daquele que tem o protagonismo em relação às vítimas? Porque a gente espera que as vítimas, de uma forma autopropulsionada, se auto-resgatem. Isso dificilmente vai acontecer.
Você não acha? Acho. Você trouxe aqui um ponto bonito, na verdade, que eu não tinha parado para pensar, mas isso varia muito, eu diria assim, da expansão de consciência do protagonista. Vou tentar me explicar melhor. Se uma pessoa ela é líder nata, ela já vive uma vida com protagonismo, ela já tem habilidades suficientes para que ela possa bancar suas escolhas. Se ele tem uma consciência expandida e ele sente que ele já pode ser um agente transformador e que ele deve ser um agente transformador, ele vai ser aquele líder participativo, ele vai ter naturalmente a vontade de colocar luz nos outros. Ele vai ter a vontade de ensinar, ele vai ter a vontade de ser parte de recursos para outros poderem caminhar também com as suas próprias pernas. Só que tem outro grupo que, na verdade, quando percebe que, de alguma forma, está num lugar mais privilegiado, tem mais recursos, se essa pessoa ela não tem uma consciência tão expandida e ela ainda só pensa em si e atender às suas próprias necessidades, muitas vezes ela vai manipular. Ela vai usar esses recursos para poder ainda controlar ou ter poder sobre outro. Então, isso varia muito da expansão de consciência. E quando eu falo expansão de consciência, quando nós temos uma consciência ainda muito restrita, eu diria assim, muito pequena, você ainda só está olhando para si mesmo. Você só pensa nas suas necessidades. Você ainda não olhou para o lado. Você pensa, primeiro que você se sente separado do todo. Você normalmente vive numa mentalidade de escassez, então você acha que se você contribuir, se você dividir, se você compartilhar, vai faltar para você. Então você só pensa em acúmulo. No momento que a sua consciência sai do eu e vai para o nós, então ela olha para o lado e ela já começa a perceber que estamos todos conectados, existe naturalmente, e nesse momento você também começa a sair da escassez, vai para uma mentalidade de abundância, é da nossa natureza querer compartilhar e contribuir. Porque é nesse lugar que a gente encontra o senso de autorrealização. Nesse lugar, se você é protagonista, você quer compartilhar. Você quer que outros também possam ter as possibilidades, possam ter recursos para serem também. Mais do que isso até, você sente responsabilidade de ter que fazer isso. Exatamente, se eu tenho isso, eu não posso deixar só para mim, minha obrigação. Né? O mínimo que eu posso fazer é devolver. É isso. E aí entra o sentimento de give back, né? De dar de volta. Porque aí você entende que a vida é um presente, que nós somos quem são os privilegiados. Quanto mais privilegiado eu sou, mais responsável eu me torno. E aí é esse lugar de que assim não faz sentido mais. Não faz sentido mais eu ter só para mim. O único sentido é quando eu compartilho e outros também possam ter a chance ou a possibilidade de estar onde eu tô. E não tem nada mais que mais realize a gente do que fazer isso, né? Pois é. Então, não tem nada, então, não Ju, dá mas pra explicar. esse que é o ponto, porque no fundo... As pessoas têm que acreditar nisso. Né? É que muitas vezes as pessoas vão buscar a plenitude, a autorrealização e a felicidade em lugares errados. Porque os estudos da felicidade já mostram que é na contribuição, é no contribuir. Relacionamento, por exemplo, é no relacionamento. O relacionamento duradouro e sólidos, no estudo da felicidade, eu diria assim, é o que a gente mais tem que nos dedicar, que é o que mais eleva o nosso nível de felicidade. Pesquisa de Harvard. Pesquisa de Harvard, exatamente. Você trouxe um ponto aqui que eu achei maravilhoso, que caiu minha ficha agora, Ana. A gente sempre acha que protagonismo e liderança são sinônimos. Uhum. Mas pelo que você falou, não é verdade. Porque você pode ter um líder sem consciência, ele não é protagonista. Para ele se tornar um protagonista, ele tem que ser mais do que um líder. Ele tem que ser um líder consciente. Desenvolve um pouco isso. Então, assim, são duas coisas diferentes, né? Eu acho que a gente pode ter... porque, na verdade, o protagonismo, ele é esse lugar onde você confia em si, você confia na vida, quer dizer, você faz as suas escolhas, você responde por elas. Você pode ter uma pessoa que é protagonista e não necessariamente é um líder. Ou, na verdade, ela vai ser líder da sua vida, mas ela não vai ser um líder, eu diria assim, liderando outros. Ela pode lidar a si mesmo, né? Agora, o que a gente tem muitas vezes são líderes
servidores e líderes controladores. Esses isso. não são protagonistas. Eu acho Ou que são? eles né? são protagonistas. Só não tiveram essa expansão. Eu Eles estou só não misturando são- protagonismo com consciência. Mas eu tô entendendo onde você tá vindo, mas o ponto que ele pode ser um líder protagonista sem, eu diria assim, com uma consciência mais restrita, aonde ele só pensa em atender às suas necessidades e aumentar a sua riqueza. E você tem o outro lado, um líder protagonista, que ele já expandiu e ele vai incluir em todas as suas decisões o outro. Então aqui o que a gente está falando são diferentes consciências, mas os dois são protagonistas. O verdadeiro líder teria que juntar as duas coisas, né? Idealmente, porque Se a gente for definir liderança como aquele que coloca a luz nos outros para que o outro possa expandir, aí sim. Mas é importante a gente pensar que existem os protagonistas que não são líderes, e tudo bem. É um papel maravilhoso esse é já, outro né? aspecto bem legal. Porque liderança eu acho que tem uma coisa que a pessoa nasce, né? Tem Sim. gente que nasce para líder, tem gente que nasce para ser um doer, tem gente que tem as duas coisas e uma não é melhor que a outra, um doer né? pode ser um protagonista? Sem dúvida. Sem dúvida. Pensa um pouco. Como... Sem dúvida. Um fazedor, um cara que executa. E que vai compartilhar muitas coisas com os outros. Ele só não tem aquela pegada de liderança. O jeito de ser dele já é protagonismo. Já é Ana. protagonismo. Você está passando uma referência. Né? Passando uma referência. E, Ju, eu acho que o protagonista, ele pode não ter as habilidades para ser líder de outros, mas se ele é protagonista, ele é líder de si da mesmo. vida dele. Da vida ele dele. faz as suas escolhas, É isso. ele arca com as suas consequências. É isso. E o líder É que isso. você está falando é aquele que vai liderar um time. Às vezes você não tem esse perfil, né? Eu acho que a gente está levando muito, né? Estou levando muito essa imagem de protagonismo para o ambiente de trabalho. Sim. Exato. Sim. Em que outros âmbitos a gente pode exercer o nosso protagonismo? Na verdade, todos. ele em todos, né? Porque assim, desde eu posso eventualmente nem trabalhar, mas eu faço todas as minhas escolhas, eu faço a partir da minha bússola interna. Eu sendo fiel aos meus valores, buscando coerência, ao invés de fazer escolhas, de repente, até na minha área pessoal, a área social, que a minha bússola não é atender as expectativas do outro ou agradar os outros. A minha bússola é cada vez mais eu ser coerente comigo, aonde o meu eu manifestado está alinhado com o meu eu interno. E isso pode acontecer quando eu escolho sair de um casamento que está sendo abusivo, não está me trazendo nada de bom, e eu tenho o protagonismo de poder sair dele e poder ter a experiência de escolher um outro tipo de relacionamento melhor. Eu posso ter protagonismo quando eu estou eventualmente num grupo de amigos e que eles estão numa mesa fofocando, falando mal de outros. Eu posso ter um protagonismo onde eu vou me colocar, eu vou falar que eu não acredito, mesmo eventualmente sendo julgada por eles, ou fazer uma piada para alguém e eu decido, eu não preciso falar nada, mas eu não vou rir dessa piada. Eu tô tendo um protagonismo, eu tô sendo fiel, eu tô fazendo uma escolha norteada pelo meu eu interno e não necessitando de fazer parte do todo. Então ela eu diria assim, que ela atravessa todas as nossas áreas. E eu acho assim, existem momentos que as pessoas podem viver coisas e ter um breve momento de vitimismo, tá tudo bem. Com certeza, é um bom ponto. Uhum. Eu acho que o que não é legal é quando você fica ali. Mas saber esse ponto limite que você não pode passar é que é o X da questão. Né? Mas eu acho que às vezes as pessoas caem em algumas situações, dão aquela tropeçada, e aí ela fala, não, agora já fiquei aqui no quentinho, preciso sair daqui, preciso pisar aqui no fundo do poço para ir lá para cima, né? Eu acho que... Esse ponto é ótimo, porque assim, eu não gosto de rotular ninguém falando que a pessoa é isso ou aquilo. Absolutamente isso, a pessoa, né? ela tem status, ela tem momentos de um jeito ou de outro. Então, muitas pessoas, ela tem um protagonismo maior numa área da vida e menos em outro. Mas, óbvio que todos nós, em algum momento das nossas vidas, ou em vários momentos, a gente ficou no papel de vítima. Quando, por exemplo, eu culpo o outro. Nesse lugar, eu tô me colocando... O que é eu culpar o outro? A culpa é o inverso da autorresponsabilidade.
Quando eu tô culpando, de alguma forma eu tô falando que eu não sou capaz de resolver essa situação. Você empurrou, né? Eu empurrei. E nesse lugar eu vou perdendo o meu poder. Porque quando eu... Uma pessoa que julga, ou critica demais, ou a pessoa que reclama. Porque como é que você identifica a pessoa no papel de vítima? É aquele que reclama. Gente, aquele que reclama. A pessoa que reclama sem parar, o que ela faz? Ela não resolve. O foco dela tá na frustração, tá no problema. O foco dela não tá na solução. Não tá em se responsabilizar por nenhuma parte, nem que seja pequena, para trazer uma pequena mudança. Ela tá falando, tá tudo ruim, isso aqui não é assim, os outros normalmente são XPTO e continua. O que acontece é que aquele problema vai crescendo. Uma pessoa que julga o outro também... Se o outro é pior, eu sou um pouco melhor. Lógico. Agora, você tocou num ponto polêmico. Vamos pegar um afluente aí do assunto, né? Quando você diz se foca menos no problema e mais na solução, existem divergências aí. Porque quando você se preocupa muito com a solução, com a meta, com a chegada, você cria ansiedade. Quando, na verdade, quem está resolvendo um problema, num primeiro momento, tem que olhar o problema. Sem se preocupar muito com a solução. Não, concordo. Olha, mas não concordo. Para porque você eu acho ser que criativo, por exemplo... Você tem que entender que você tem um problema e começar a pensar em como sair dele. Passos pequenos. Você não tá... Você tá olhando... Você tá falando disso pensando em objetivos distantes, não é isso? Você tem que dar um primeiro passo. Qual vai ser esse primeiro passo? Eu tô querendo te dizer o seguinte, furou o pneu, tá chovendo numa estrada, você não tem macaco. Não adianta você ficar, sabe, idealizando o guincho chegando. Você tem que parar e pensar, bom... O que eu posso fazer com o que eu tenho? Isso para mim é análise de problema. Quando você começa a pular para tentar idealizar a solução, você cria ansiedade e raramente você tem uma solução ideal do problema. Eu concordo com os baby steps total. Mas os baby steps são o começo da solução. No problema inicialmente. Aqui eu acho que, na verdade, é muito mais retórica, assim. Retórica. Porque nós estamos falando a mesma coisa. Existe uma diversidade. A minha atenção, ela pode ir em falar, furou o pneu. Não acredito que furou o pneu. Por que então aquela pessoa não começou trocou azarada. o pneu? Começou azarada. Olha, aí não tem step. Nananana. Não acredito. Tá vendo? Tudo dá errado na minha vida. Olha o que tem de olho gordo. E aí a pessoa fica lá e só fica falando do problema. Então ela nem sai do carro. É diferente de pensar no problema. Isso. Outra opção é você olhar e falar assim, bom, furou. Saco realmente furou o pneu. Mas o que eu tenho aqui que eu posso, o que eu tenho de recurso nesse momento que eu posso fazer alguma mudança? Tá, eu posso ligar para o guincho, eu posso sair, botar, ver se tem um step, eu mesmo vou lá, vou tentar mudar. O que tem aqui? Então, na verdade, né, esses dois são os olhares diferentes. Agora, se aquilo vai gerar ansiedade para a pessoa ou não, é muito individual. Mas se eu não enxergar, se eu não me direcionar minha atenção e eu olhar aquela situação e perguntar o que é que eu tenho de recurso e o que é que agora eu posso fazer, nem que seja um pouquinho para melhorar a situação... Você não sai. Eu não saio de lá. De um jeito você fica atolado, do outro você dá um passo que pode não resolver, mas você dá um passo. Não, eu me expliquei mal. O que eu quis dizer é o seguinte, quando você está com um problema encardido, você tem que enfrentar o problema, você tem que olhar o problema sem ficar reclamando e sem ficar idealizando a solução que você ainda nem sabe qual vai ser, entendeu? Porque é muito comum, isso principalmente no ambiente de trabalho, a pessoa querer pular o fazer. É que ele está sempre no ambiente de trabalho, esse é o problema. Eu aposentei. Não, mas faz sentido. Gente, é aquele olhar, é aquela atitude de que assim... Encara o teu problema com humildade, é isso que eu quis dizer. Então, mas encarar o problema... Já é começar a resolver. A resolver. Sem dúvida, é o primeiro passo. O primeiro passo de qualquer mudança é a aceitação. Então, eu aceito, estou com o pneu furado, ok. Eu estou olhando para o problema, mas eu não estou olhando para o problema e vou ficar... Problema, Por quê? Problema. Por que comigo? Eu estou com o problema. Qual é o meu próximo passo para tentar resolver isso? É isso. Agora, você ensina protagonismo para os filhos, por exemplo? Existe uma forma de educar alguém
a ser protagonista de sua vida? Então, tem aquele provérbio que fala santo de casa não faz milagre. Então, assim, eu tento de todos os jeitos passar a minha experiência, passar os meus conceitos para eles. E, assim, algumas vezes eu sinto que tá tudo indo pro água abaixo, ninguém escuta. Primeiro que eu começo a falar, a minha filha fala assim, você não vai me dar uma palestra agora, né? Porque eu já vou sair correndo. Então, existe uma resistência deles também normal. Mas o que eu vejo, Augusto, assim, é eles se tornando jovens adultos e buscando em si resolver as suas adversidades. Agora, eles têm um exemplo, eles têm sempre a base. Sempre a base. Agora, o que eu mostro muito para eles é o seguinte, porque eu acho que, desde pequeno, eu tento que eles resolvam as suas situações. Óbvio que quando elas são... Pele no jogo, desde pequeno. Mas óbvio que são quando tem situações muito grandes que eu tenho que intervir. Não, tem que proporcionar as idades. Mas né? aí como é que eu faço? Tem que dar limites, né, Ana? Tem que. Responsabilidade, Sim. mas com alguns limites. E com o tamanho que também é adequado com a idade. Mas o que eu falo muito é assim, olha, então caiu a casa. Você tá com esse problemaço. Você tem sempre duas opções. Ou você vai poder pegar isso e isso ser um marco na tua vida que vai determinar e vai te colocar num lugar de vítima, aonde você vai receber isso da vida e literalmente falar assim, bom, realmente isso é uma sina, minha vida não vai dar certo, porque o que eles fazem? Eles pegam um evento ruim e globalizam, né? Ou você vai pegar esse evento e vai falar assim, bom... Você lembrou de alguém? Todos os adolescentes. Bom, todas. Ou você vai pegar esse evento e vai falar assim, ok, isso aqui é só um evento, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho disso? E esse pode ser um marco, ao contrário, que é um ponto de virada para tua vida, para você ir para um outro degrau. É que eu já tô com filhos um pouco maiores. E aí... Pode ser uma grande oportunidade. Aí é o seguinte, você que escolhe, meu filho. Ou minha filha, é você que escolhe. Na hora que eu jogo pra eles, aí, por um lado, de novo, eu tô jogando a oportunidade deles responderem aquilo. Pra eles falam assim, muitas vezes eles falam, não, mãe, escolhe você. Eu também não escolho. Não. Isso, eles sofrem, né? Eu dei um exemplo num outro programa, até que vou até repetir, que uma vez meu filho tinha um pirulito. Os dois tinham ganhado um pirulito. E aí o mais velho queria comer o pirulito. E aí ele falava, mãe, você acha que eu como? Porque se eu comer, quando o Bruno comer, eu vou ficar com vontade, eu não vou ter o pirulito. Eu falava, então, agora você vai ter que analisar. Se você quiser matar a sua vontade de agora, você está com muita vontade, você come o pirulito, você vai realizar um desejo que você tem agora e vai arcar com a consequência de um dia ter vontade do pirulito e não ter. Por outro lado, se você escolher guardar o pirulito para a data do seu irmão, pode ser que aquele dia você nem esteja com vontade. Mas você vai ter o pirulito resguardado. Eu não posso tomar essa decisão para você. Aí ele falava, não, se fosse você... Comeria o pirulito ou não? Ele queria de qualquer jeito que eu decidisse. Resposta. E eu não decidi. Eu falei, você vai ter que escolher se você quer comer ou não o pirulito. E aí é isso que eu falo, que pertinente com a idade, você vai deixando tomar escolhas pequenas, mas que são difíceis, né? Muito difíceis. Porque se eu escolher, ele não tem responsabilidade, né? Então, mas percebe, se eu vou comer ou não pirulito, se eu vou sair ou não desse casamento, se eu vou mudar ou não de transição de carreira, se eu vou começar um projeto de podcast ou não, se eu vou... Tudo. E conforme eles crescem, se a gente continuar escolhendo, a gente tá... Não, a gente tá tomando decisões que são da vida deles. E amanhã, se aquilo ele não for feliz, eu vou ter culpa sim, porque eu tomei uma decisão que não me pertencia. Conforme, claro, gente, eles vão tendo recursos para isso, né? Então, eu acho que a gente não pode interferir nos caminhos assim. Eu sempre gosto de dar as duas. O meu tá lá no dilema se vai fazer faculdade aqui ou fora. Aqui tem isso de bom. Lá tem isso de bom. Aqui tem isso de ruim. Lá tem isso de ruim. Escolha sua. Ana, eu queria fazer um desdobramento disso que a Ju falou. Ela colocou a questão do protagonismo dentro da família. Então, eu imagino que a gente tem protagonismo só em 3 âmbitos. É a família, é o trabalho ou os amigos. Eu acho que você ser protagonista no trabalho e na família é bem mais fácil do que exercer protagonismo entre os amigos, porque algumas vezes você desperta ciúme. Como a gente consegue ser um protagonista que de alguma maneira não é visto como alguém querendo
se colocar no pódio e gerar ciúme pros Vou trazer amigos. um olhar meu. Primeiro, o protagonismo ele pode existir em todas as áreas, inclusive na tua espiritualidade, no Você com lazer, você. na tua saúde, né? Porque assim, o protagonismo parte do princípio que quais são as escolhas que eu estou fazendo e se eu vou estar bancando respondê-las ou não. Então, seja na espiritualidade, se eu vou escolher ou não colocar minha vida na mão de um Deus Tem e uma falar. religião ou não? Então, É uma escolha. eu posso fazer uma escolha e falar, bom, eu vou seguir esse guru e ele vai fazer as escolhas para mim, ou eu vou realmente bancar. Até na academia, né? Mas o que eu tô falando, em tudo. Agora, você trouxe um ponto interessante. Ser protagonista, eu diria assim, vai na área social de amigos. Por que é mais desafiador? Porque nós ansiamos por nos sentirmos vistos, amados, por pertencer a um grupo. E normalmente, o que acontece? Se eu começo, então, a ser fiel a mim mesma, a discordar do grupo, parte do princípio que eu vou gerar conflito, que eles não vão mais querer que eu faça parte, e aí o que acontece? Muitas vezes eu cedo para pertencer. Então, aqui que está a questão. E aí a gente não cai na banalidade? Porque é muito fácil num grupo de amigos para você fugir a responsabilidade de assumir os teus pontos de vista, aquilo que você acredita, você escorregar pro banal, Posso dar falar um de exemplo? futebol, discutir. Não, posso te dar um exemplo num grupo de amigos que Claro. eu já vivi. Uma coisa boba, mas que ilustra. Eu tinha um jantar uma vez, era acho que eu e mais 2 ou 3 casais. Um dia de semana eu cheguei exausta, eu tava com zero vontade de ir. Aí eu falei pro meu marido, olha, a última coisa que eu queria era ir no jantar. Ele, tudo bem, eu topo não ir, mas você inventa uma desculpa. Eu falei, você fala que a gente vai. Eu falei, tá bom, eu falo. E o que você vai falar? O que você vai inventar? Eu falei, não vou inventar nada, vou falar que eu não tô com vontade. Não dá pra você falar isso. Eu falei, mas é exatamente isso que eu vou falar. Você não quer que eu resolva? Eu vou resolver do meu jeito. Aí liguei pra minha melhor amiga que ia no jantar e falei, amiga, é o seguinte, eu amo jantar com vocês, é um prazer enorme, mas hoje eu não tô com vontade, eu tô cansada, quero ficar na minha casa. Ela falou, nossa, que inveja de você. Que delícia, eu também queria. Só que, e eu acho que é um pouco esse lugar, entendeu? Não é a gente, o protagonismo não é a gente se destacar nos nossos amigos, é a gente conseguir de uma forma delicada se expressar, e né? sem mostrar desamor, porque não é isso, fazer um pouco daquilo que a gente quer pra ser gente. fiel a você. O que eu tô querendo fazer não vai agredir ninguém. Se eu fosse um casal, eu não deixaria de ir, porque eu tô deixando eles na mão. Então, Ju, Eram 3. protagonismo tudo não bem. tromba com diplomacia? Porque, por exemplo, teu marido é mais diplomata que você, ele é mais Ele no já inventaria popular uma vaselino, desculpa. né? Inventa desculpa. O cara que para se dar bem na vida, ele usa muito a diplomacia, ele tem dificuldade para ser protagonista, Ana? Não, eu acho que não. Porque a escolha dele é estar ali em função desse lado que pra ele é importante, Diplomata. social. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que você pode ser protagonista, dizer o seu não, se colocar, ser assertivo, declarar aquilo que você acredita com diplomacia. E eu acho que Com cuidado, com elegância. né? E eu acho que tem um ponto interessante. Tem coisas que eu posso fazer pelo outro, mesmo não querendo tanto, que não me agridem. Tem coisas que eu posso fazer pelo outro para deixar ele feliz que me agridem. Aí é uma linha que eu acho importante de prestar atenção. Uhum. Aquilo que eu vou fazer para te agradar me machuca, me faz mal, vai contra o que eu acredito. Mas Aí tem é uma hora linha de pensar. fina aí com egoísmo também, né? Porque quando você fala em coisas que não me agridem, se confunde um pouco coisas que não me agradam e que eu quero fazer só aquilo que está no âmbito do meu conforto pessoal. Não, eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou dizendo que tem uma linhazinha fina que a gente tem que tomar cuidado para não virar egoísta também, porque confundir Claro. protagonismo com egoísmo é 2 palitos, né? Ou não? Não vejo isso. Não, Ponto para discutir. é um ponto para discutir. Só queria voltar um pouco. Essa história também que você trouxe muito bem colocado, a dificuldade do protagonismo no social, é muito mais. O desafio é muito maior para os adolescentes, para os jovens. A gente hoje não tem essa necessidade tanto. Depois quando passa dos 50, aí é a liberdade. Aí Delícia. é o botãozinho do foda-se que você fala assim, não vou. Mas aí você fala, mas é que você não fala não vou, desdenhando ou não respeitando. Olha, hoje eu tô cansada, não vou estar, amanhã eu vou me vamos. respeitar. É isso. Agora, quando você fala, será que isso bate, né, ou esbarra no egoísmo? Eu acho que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é eu ser fiel a mim mesma, outra coisa é eu só pensar em mim e não olhar pro outro. Exato.
Então, E eu acho que protagonista é um cara talvez- que não mente. Não, eu acho que talvez você também esteja confundindo ser protagonista no âmbito social do que ser aquele cara que chega chegando, que quer aparecer mais que os outros. Não é esse. Isso não é o protagonismo. Mas às vezes a leitura do grupo é essa, entendeu? Se você for esse cara, mas esse cara nem necessariamente é o Mas às vezes protagonista. você não acha que você está fazendo isso e os outros acham, olha, esse cara chegou chegando, ele já quer falar uma coisa completamente diferente que a mesa está Você falando. pode ser aqui. protagonista ali e passar o jantar quieto. Não é isso, na minha visão. Não, É, eu acho que pode. eu acho que você está certo. você pode passar o jantar quieto, mas a pessoa, quando você falou assim, muitas vezes, mas então o cara se acha, chegou chegando. Existe eu diria assim, a personalidade pavão, que é um narcisista puro e que precisa da atenção para ele, que ele Isso só está não é pensando nele. protagonismo. Não. E existe a pessoa que ela já se conhece a tal ponto que ela já entendeu que ela tem um caminho de uma vida assertiva, que é o caminho, que isso eu diria assim, é uma das características do protagonista, porque ele ele declara ao mundo aquilo que ele acredita, mesmo desagradando os outros. Sempre, né, óbvio, num caminho de respeito. Mas, e nesse lugar, ele tem um senso de merecimento, ele tem uma autoconfiança, ele escolhe uma vida coerente. Eu acho que tudo isso são características eu diria assim, de um protagonismo saudável. Que é essa pessoa que ela já está encaixada, é como se ela está bem dentro dela, a bússola dela são os seus valores, não é o outro, ela tem a coragem de colocar os seus sims, os seus nãos, ela respeita os outros, mas ela realmente não precisa mais tanto dessa aprovação. E eu acho que isso é uma conquista individual e que acontece quando a gente vai ficando mais maduro, não tem jeito. O oposto disso seria um protagonismo de palco. Seria um falso Excelente. protagonismo. Que daí não é Excelente. protagonismo, é qual é o ator Mas o principal. mundo Como, não a é gente, muito Excelente. assim, como a gente dá o nome Eu protagonista, gostei. né? A gente imagina o ator principal, mas não é isso, né? Agora, necessariamente. carisma, Ana. O carisma faz o protagonista ou o protagonista se torna um cara carismático? Eu acho que eles não são 100% relacionados. Você pode ter um protagonista Sem carisma. sem muito carisma. Você pode ter uma pessoa muito carismática vítima. Porque o Difícil carisma é imaginar difícil. isso, hein? Tem pessoas Eu que acho, são então. muito sedutoras, têm carisma, mas são pessoas que não pensam por si próprias, né? Que são pessoas que ainda seguem, que ainda estão nesse lugar de atender expectativa. Preocupado com o preocupado com o julgamento. julgamento. Então, eu acho que o carisma é é um adjetivo, é uma característica de personalidades, de pessoas que... a história do carisma, eu não sei como ensinar carisma. Né? Porque eu acho que toda habilidade ela pode ser desenvolvida. Porque eu sinto que o carisma vem um lugar... Que nasce. Não sei se nasce, mas eu acho que quando você expande, quando você se transforma, quando você literalmente começa a ter conexões verdadeiras com as pessoas, de um lugar eu diria assim, posso falar de amor, mas de um lugar verdadeiro, eu acho que aqui ela começa a se tornar, né? você emana, você transborda. Mahatma Gandhi, por exemplo. Bom, O carisma Que exemplo pequeno. Mas silencioso. Mahatma Gandhi, ele derrubou um império quase que sem falar. sem violência. Sem violência nenhuma. Não, ele falou, mas ele não era assim um orador. Não. Era um cara... Ele emanava carisma. Sabe? Então eu acho que o carisma, ele atravessa as vidas, mas você pode ter um carismático vítima e um carismático protagonista. E acho importante a gente colocar que, assim, se a pessoa é vítima, ela tá ouvindo a gente, percebeu que ela é vítima. Isso não é um estado que ela precisa estar para sempre, né? Excelente. Dá para começar a tentar sair dali. Eu acho que o primeiro passo é sempre ter consciência que eu tô me acomodando aqui nesse lugar, né? O protagonismo, ele também pode ser um músculo. A gente pode olhar ele como um músculo que você vai exercitando ele aos pouquinhos. Qual o primeiro passo, Ana? Tirar a bunda da cadeira? Não, sempre o primeiro passo é autoconsciência. É você perceber que você está num lugar, ou que você está culpando, julgando, criticando, que você está num lugar de vítima. Se a gente não percebe aonde a gente se encontra e não aceita, eu não consigo mudar aquilo.
Talvez a aceitação seja o ponto de partida, né? Para mim, a aceitação, ela é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança. O primeiro. Concordo 100%. E é importante a gente falar também que como a gente E não usa... resistência. Exatamente. Como a gente usa a palavra protagonista, e a palavra protagonista traz uma coisa de... Traz um monte de adjetivo junto, Às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou introspectiva, eu sou tímido, eu nunca vou ser... Não tem nada a ver, né? Não tem nada Porque a ver, como a gente usa a nada a palavra ver. protagonismo, ela traz uma coisa daquela pessoa que é desenvolta, que consegue. Carismático. E não necessariamente, você pode ser tímido, introspectivo, acuado... E protagonista. Protagonista é quem tem o poder. Acuado, assim, mais. Gosta difícil. de ficar mais escondido. Não é difícil, porque o protagonista ele é o cara que acuado toma. já é o cara que se encostou na parede, Ju, e aí ele não é protagonista. O protagonista é quem tem coragem de tomar as suas decisões. E isso independe das características Não dela. decidir pode ser protagonismo? Ficar Absolutamente. em cima do muro. Não, Muro. às vezes não fazer, às vezes desistir, é uma escolha minha. Eu desisto, eventualmente, desse projeto. Isso é diferente de muro. Muro é o cara que nem faz, nem não faz. Ele fica... Não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero. Não, aí eu acho que... Muro não, né? Não, tá em cima do muro. Pode ser temporário, transitório. Pode ser transitório. No Ponto sentido, de observação. É um ponto de onde eu estou tirando uma pausa para eu poder escolher e olhar, reenquadrar o panorama e poder escolher um caminho. Mas você pode, o desistir, muitas vezes a gente tem que ter, faz parte de um protagonismo, de uma escolha inteligente, você desistir de algo. Realmente, já entendi, isso aqui não tá dando certo, deixa eu... Precisa de coragem. Muita coragem, né? E aí, como é que eu vou fazer uma nova rota? E isso não quer dizer que é uma não quer dizer que é uma característica de vitimização, ou é um ato absolutamente, né, de coragem, de protagonismo, onde eu falo, isso aqui não tá dando mais certo, eu vou escolher tentar um outro caminho. Você acha que as vítimas precisam de ajuda profissional? Psicólogos, enfim, ajuda externa? Bom, a minha opinião é que todo ser humano tinha que ter terapia, psicólogos, um time de apoio. Porque a gente, mais cabeças, pensando junto, te mostram pontos cegos, te mostram aquilo que você não sabe que você não sabe. Então, assim... E te mostram que outras pessoas têm as mesmas vulnerabilidades. Tudo. Quer dizer, assim, eu acho que seja terapeuta, coach, psicanalista, xamã, não importa. O time de pessoas mais velhas que vão te orientar, mentores, um bom amigo, são fundamentais no nosso caminho de evolução, né, no nosso caminho de crescimento. E você acha que tem pequenos truques? Eu sou uma vítima, eu queria mudar. Tem pequenas coisinhas, exercíciozinhos que eu posso fazer? Eu acho que a gente pode, tem vários. O primeiro é, de repente, você perceber como é que é a sua narrativa e mudar a sua narrativa. Então, vou dar um exemplo. Lucas, meu filho, chega em casa e fala assim, você não vai acreditar. Não fica brava, mas vai vir um zero, eu vou tirar 2 de matemática, porque não foi minha culpa. Eu estava na escola, o professor não marcou que ia ter uma prova, mas ele veio com uma prova. E aí, eu vou tirar 2, porque ele não tinha me avisado. Então, assim, olha essa narrativa. Amor, você acha que a vida vai olhar pra você e vai falar, Oi. Amanhã, quinta-feira, dia 2, vai vir uma adversidade, você se prepara pra ela? Pior que a gente pensa assim, muitas vezes. Então assim, o ponto é você começar a perceber a sua narrativa de vitimização. E aí, no momento em que você também muda ela, o teu estado, a tua atitude interna pode mudar junto, né? Isso é interessante. Um outro ponto, Legal. Você muda a sua atitude e muda a sua narrativa. Quer dizer, pode ser de outra forma. Atenção. Onde que está a sua atenção? A minha atenção está no problema ou a minha atenção está no círculo de influência? Está no círculo de preocupação ou está no círculo de influência? Será que eu posso fazer alguma coisa para mudar ou sempre é assim? Isso não vai mudar. Um outro ponto para mudar é entender que nós não temos um acordo vitalício com as nossas personalidades.
Eu posso mudar a qualquer minuto que eu quiser. Nossa, isso merece escrever, Ju, que é maravilhoso o que você falou. Repete, Ana, para turma. Eu preciso ter a clareza que eu não tenho um acordo vitalício com a minha personalidade. A partir do momento que eu percebo A gente que se carimba, né, para a morte. A gente se carimba. Mas então a beleza é entender que eu tenho flexibilidade, que eu posso mudar, que eu posso... na verdade, eu devo mudar. Porque se eu quero um futuro diferente, se eu quero ter atitudes diferentes, se eu quero construir novos cenários... Você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Senão você vai construir o mesmo. Exatamente. É meio básico, mas lindo. a gente esquece disso. E sabe o que eu vejo muito? Muitas vezes as pessoas põem a culpa do que está acontecendo em coisas que ela mesma escolheu. Na maioria das Então, vezes. assim, eu tô muito infeliz, porque eu não tenho tempo para nada, porque meus filhos me consomem. Eu sou mãe porque eu escolhi. Eu tô com os meus 2 filhos porque Você não eu tem escolhi. tempo porque você também Eu não escolheu tenho um monte de tempo porque eu coisa. tô escolhendo Claro. focar em outras coisas. Então, assim, é importante a gente saber que a gente não vai abraçar o mundo. E a gente vai ter prioridades, né? E tem momentos que você tem uma prioridade e aquilo não é para sempre. Depois a sua prioridade vai mudar, pode mudar. Então, acho que tem isso. A gente põe muito a culpa nesse lugar. Muito, Numa escolha que é muito. nossa. E Ju, talvez um outro ponto, só para terminar, quando eu olho para trás, porque a vitimização, muitas vezes, ela tem um olhar para o passado. Ela fica presa no passado, ela fica ruminando. Olha o passado para criar ansiedade no futuro. Quer dizer, a ansiedade ela é gerada, mas assim, ela tá presa no passado. Então, às vezes, ela fica ruminando a mesma história, culpando aquela situação. Às vezes eu encontro alguém e fala, ela tá falando ainda do ex-marido. Eu falo, mas quando você separou? Chega. Faz 10 anos. Falei, você ainda tá carregando essa história? Mas por quê? Porque quando eu carrego também essa história, eu entendo, é como se eu me desculpasse, é como se eu me escondesse. E dá palco também, a história dá palco, né? Também dá palco, mas eu me escondo nessa história. Eu me escondo no sentido de que... E justifico. Eu justifico, muito bem. E aí a gente tem que entender que é o seguinte, o passado, ele só existe dentro da tua mente. E eu não vou poder mudar esse passado, né? O que eu tenho que entender é literalmente redirecionar o meu olhar do passado para o futuro. Ou pro agora, né? Que é mais difícil. É que eu olho para onde eu quero ir e venho para cá. Mas eu tenho que ter um norte, mesmo que ele vá mudar. Eu tenho a construir uma visão de futuro otimista, positiva para nós. É fundamental para que essa motivação possa influenciar nas minhas escolhas do presente. Então, só que para eu ter uma visão de futuro grande, abundante, eu preciso trabalhar minha autoestima, eu preciso trabalhar o meu senso de merecimento. Percebe que é uma coisa que vai entrando, vai se juntando com a outra. Porque como é que eu vou ser protagonista e bancar minha vida se eu não acho que eu não mereço? Tudo passa pelo amor próprio. Tudo passa. Que foi o que a gente começou antes de falar. Vitimismo e piedade, autopiedade, caminham juntos, são sinônimos? Caminham juntos. Não, mas caminham juntos. Agora, isso tudo, a gente aprende ou existe um DNA de vítima, de protagonista, que o cara nasce e aí a vida fica mais fácil para ele exercer? Tem um psicólogo chamado Paul Stoitz, que ele até tem um livro chamado Otimismo Aprendido, né? E que ele fala que assim, porque imagina se fosse DNA. Então, assim, ou eu vim com o DNA do protagonismo, ou eu vim com o da vitimização. Muita gente acha isso. Não é. Nós podemos aprender. Torto. Não. Você pode até nascer de um jeito, mas você também pode escolher mudar. Exatamente. Né? E fazer porque esse nós exercício. somos seres... Você lembra da sua avó? Tá no céu, falecida? Qual Dona era? Vilma. Lembro. Era uma vítima profissional. Ela põe a culpa na vida, na circunstância. Muita gente faz isso. Né? Não, inclusive os narcisistas, né? Mas ela escolheu ficar nesse lugar. Ela poderia ter escolhido Escolheu a infelicidade, se exercitar e ir para um outro caminho. Que não vai ser fácil. Eu gosto muito de olhar, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, que a gente precisa aceitar algumas características que são da nossa humanidade, da nosso estado humano. Nós somos seres em construção, buscando aqueles que têm consciência evoluir a cada dia. Nós não somos seres fixos. Então, eu nasci assim. Né? Uma das falas também da pessoa que escolhe o estado de vítima é: eu sou assim. Congelou, cristalizou. Eu sou assim. Ela está fechada a mudar. A mudar.
ela tá rígida, e toda rigidez dentro de uma vida em movimento, em evolução, é tóxica, porque a rigidez, ela rouba absolutamente as possibilidades de qualquer tipo de futuro melhor. Então, você perguntou, né? Então, assim, qual que são alguns pontos para a gente olhar? Um ponto para a gente olhar é esse lugar aonde você internamente, né, faz um acordo consigo, que você vai experimentar e desfrutar da sua jornada sendo responsável por ela. A partir do momento que você entende que você é capaz de dar conta da sua existência e aonde você faz um acordo que você quer ser melhor a cada dia. Com isso, todas as outras coisas, as outras habilidades, você entra de coração aberto, você entra de coração aberto à vida, aceitando a vida como ela é. Porque muita gente não quer nem tentar nada, né? Falar, não vou fazer isso que não adianta. A Ana colocou uma palavra aqui que eu acho que é chave, talvez até para a gente... Estamos caminhando aí para o encerramento, né, Ju? A rigidez, Ana, não é um escudo de proteção para a nossa insegurança? Como é que a gente se livra da rigidez que nos protege, que cria um muro na nossa frente? A rigidez, ela é uma resposta ao medo, a uma necessidade de controle. Por que muitas vezes eu sou rígido da forma de pensar? Porque pensar diferente vai me levar para o desconhecido. Expõe, né? Vai me expor, vai me deixar vulnerável, vai me colocar perto de um futuro que eu não sei, será que eu vou dar conta? Então, por isso que eu acho que a rigidez ela é tóxica em todos os sentidos, porque ela rouba possibilidades de relações mais profundas. Ela rouba a possibilidade de você estar enxergando e experimentando o mundo através de um lugar que você nunca foi. Gente, entre o branco e o preto tem o arco-íris. Alô? Só que a gente está vivendo nesse mundo de polarizações. Isso é a vida, né? Então, a plenitude está em você. A rigidez te rouba a vida. A rigidez te rouba a vida. Essa frase também é bonita, pode escrever. Como você gosta do Deepak Chopra, eu lembro que novinha eu escutava ele falar assim, que a flexibilidade te leva à imortalidade. E eu novinha falava assim, que quer dizer com isso, né? A pessoa inflexível, ela vai morrendo, porque ela vai se fechando para a vida e para os outros. Enquanto que a flexibilidade, né, metaforicamente leva à imortalidade, mas ela te abre para que você possa literalmente experimentar, desfrutar da vida, das relações, da mais alta potência. Abre os olhos, né? Abre a vida. Isso você vê até fisicamente, a inflexibilidade quando você se alonga. Muda. Né? Uma pessoa, né, rígida, uma pessoa aberta, flexível. E muitas vezes a gente associava talvez a muita flexibilidade, a muita mudança, a muita abertura para mudar de ideias com uma pessoa instável, né? Ou instável emocionalmente. E não é. Não necessariamente. Né? Para fechar, fala um pouco do seu trabalho. Conta aí para quem é a Ana, para quem é a Ana, pouquíssimas pessoas que não sabem. Agora é a hora do seu jabá em alto nível. Bom, eu acho que assim, primeiro que eu sou uma mulher hoje de 51 anos, tenho 2 filhos, sou divorciada, acabei de acabar uma relação, então eu estou num momento assim super de transição, com muita... Onde você foi protagonista, vamos dizer. Escolheu, né? Mas com muita curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu trabalho com desenvolvimento humano já faz mais de 20 anos. Estou na minha 3ª profissão. Sou apaixonada pelo ser humano. Me considero uma eterna aprendiz, que eu acho que isso que faz toda a diferença também. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, o meu foco é trabalhar com mulheres, poder dar ferramentas para que elas possam se conhecer um pouco mais, se amar mais e terem coragem de fazerem escolhas para ir em direção aos seus sonhos e à sua liberdade e autonomia. E você faz só grupos ou você trabalha individual ainda? Ju, na verdade, meus primeiros 10 anos como coach, eu só trabalhei individualmente, né? Depois de 10 anos que eu achei que eu já tinha uma certa experiência, sabe assim, a hora de balcão, eu não atendo mais individualmente, eu só faço grupos, então eu tenho programas de transição de carreira, programas para fortalecer habilidades, para você ter coragem de ir de encontro aos seus objetivos, faço retiros,
dou palestras em empresas. Qual é o nome da tua empresa? Chama AR, Desenvolvimento Humano, e tem um podcast que se chama NUA, que está no Spotify. Gente, é ótimo. Não percam. Querida, muito isso. Obrigada. Obrigada, eu amei Ju. ter tido você. Amei estar com Adoramos, vocês. adoramos. Obrigada mesmo. Obrigado mesmo. Quero vir volte. mais. Venha muitas Tchau. vezes, que você tem muitas coisas para falar. Vamos. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. E temos muitas coisas ainda por vir. Até Tchau, a próxima. gente.